Retornamos aqui para mais um vídeo a respeito então desta série de estudo que estamos dando sobre o livro do Apocalipse. Nós estamos vendo aqui ponto por ponto e será de muita valia esse estudo que estamos dando. Então você deve aproveitar, você deve anotar, você deve abrir a sua Bíblia e acompanhar junto conosco. Nós vimos no vídeo anterior a respeito então do Cristo glorificado. Nós aprendemos ali alguma coisa a respeito da visão que João teve ali na ilha de Patmos. O arrebatamento de João se deu de duas formas, como eu falei. A primeira forma foi uma visão que ele estava tendo aqui na ilha. Mas no capítulo 4, ele recebe um convite para entrar no céu. Aí sim, ele entra no céu e vê as coisas que em breve hão de acontecer. Mas antes do capítulo 4, nós temos ali o capítulo 2 e o 3, que é o que nós vamos ver neste vídeo de hoje, que é a respeito das 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a última igreja, a igreja de Laodiceia. Então nós vamos ver aqui nesse vídeo, nesse estudo de hoje, ponto por ponto dessas igrejas. Porque João, antes de subir ao céu, lá no capítulo 4, ele tem então essas revelações das cartas às igrejas. Quando o próprio Senhor Jesus dita para ele, o próprio Jesus dita e diz, escreve João, e envia aos anjos dessas igrejas. Quem são os anjos das igrejas? São os pastores. Se subentende que não são anjos celestes, por quê? Porque o evangelho não foi dado a anjos para pregar. O evangelho foi dado a homens, a nós. Então os pastores das igrejas são reconhecidos como o anjo da igreja. Por isso então que Jesus disse a João, escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao anjo das igrejas. Então ele começa escrevendo para a igreja de Éfeso. E ali ele traz então para a igreja de Éfeso as suas colocações, que é o que nós vamos ver agora, igreja por igreja. Nós vamos ver aqui ponto por ponto de cada uma dessas igrejas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 11. Ali está uma referência então para as igrejas que nós vamos falar aqui nesse capítulo. Diz ali, verso 11, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele registra aqui o nome das 7 igrejas da época. A igreja de Éfeso, Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então veja bem, Deus mostra aqui a situação de cada uma dessas igrejas, para que João escrevesse. Isso foi depois da visão do Cristo glorificado. Então vem agora o período das igrejas, a fase das igrejas. A igreja de Éfeso, quando nós lemos todo o contexto aqui dessas igrejas, nós vimos então que a igreja de Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna era a igreja que era pobre financeiramente, mas era rica da graça de Deus. É o período da igreja onde o paralítico andava, o cego enxergava, os milagres aconteciam. Lembra de Ananias e Safira? Pedro profetizou para eles que eles estavam mentindo. Então era um período abençoado. Era uma igreja pobre. Pedro chegou a dizer, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te daremos. Disse ao paralítico lá, levanta e anda. Então a igreja de Esmirna é um período da igreja, onde a igreja era pobre, mas eles eram ricos da graça de Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia em um mau ambiente. Onde ela estava, diz a palavra, era o trono de Satanás. Então era difícil o período dessa igreja. Vemos também a igreja de Tiatira, a igreja que tolerava, que aceitava Jezabel e as suas profecias. A igreja de Sardes era uma igreja formalista, uma igreja morta espiritualmente. Então nós vamos ver esse período dessa igreja aqui também.
A igreja de Filadélfia, ela era a igreja reconhecida como uma igreja fraca, mas era fiel. Então Deus diz, tenho visto a tua fraqueza, mas tenho visto a tua fidelidade. E esta igreja recebe vários elogios. E por fim nós vemos aqui a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia é bem ao contrário da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, como eu falei, é uma igreja que era pobre, mas rica da graça de Deus. Já a igreja de Laodiceia, nós vamos ver aqui que era uma igreja rica financeiramente, tinham ouro e tinham prata, mas não tinham a glória nem a graça de Deus. Então nós estamos vendo aqui o período das igrejas. Vamos ver aqui uma por uma, nisso que eu já estou falando, tá certo? Então veja bem, vamos lá. A igreja de Éfeso foi a igreja que perdeu o primeiro amor, tá certo? Aqui está então uma reprimenda contra ela. Deus está falando aqui alguma coisa contra esta igreja. Claro, ela recebeu um elogio também como todas as outras. Ela recebe um elogio que é uma igreja fiel no seu labor, fiel na perseverança, uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas, né? Então são coisas boas, mas agora vem Deus e achei uma coisa ruim. Vocês perderam o primeiro amor, tá certo? E aí o que Deus faz? Deus traz para eles um conselho, que se vocês não voltarem ao primeiro amor, removerei de vós o castiçal ou o candeeiro. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Então Deus diz, se vocês não voltarem ao primeiro amor, isso acontecerá com vocês. Virei e removerei o vosso castiçal. Isso é, castiçal ou candeeiro quer dizer a igreja. Deus está dizendo a esse pastor, se não se arrepender, eu tirarei a igreja das tuas mãos. É isso que Deus está falando aqui ao pastor, ao anjo da igreja de Éfeso. Removerei e tirarei o castiçal, tirarei a igreja das tuas mãos. Por quê? Porque a igreja ninguém toca. A igreja é de Deus. Essa pertence a Deus. O pastor tanto leva a igreja para a oração, para o jejum, consagração, estudo da palavra, quanto um pastor pode levar a igreja para o mundo, para as coisas mundanas, para o desprezo à palavra de Deus. Então Deus vem e diz, removerei o castiçal. Deus fala ao anjo dessa igreja. Deus fala para a igreja de Éfeso que se ela se arrependesse, voltasse então ao primeiro amor, iria alimentar ela com a árvore da vida. Isso está em Apocalipse 2 e 7. Olha o que diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, ela recebe também um elogio, uma igreja fiel na tribulação, uma igreja pobre financeiramente, Deus diz para ela, mas é rica da minha graça, da minha glória. A reprimenda não há nenhuma repreensão para esta igreja aqui. Agora, Deus diz para eles que eles receberão a coroa da vida. E a promessa é que eles não sofrerão o dano da segunda morte. É Apocalipse 2 e 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Agora para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela recebe aqui o seu elogio. Não negou a fé, apesar de estar na presença de Satanás. Porque essa igreja estava num local muito idólatra, lá em Pérgamo. Muita idolatria, era o trono de Satanás, diz a palavra. Mas essa igreja perseverou e não negou a sua fé. Agora, qual é a reprimenda, qual é a cobrança de Deus para esta igreja? É que eles estavam lá sustentando a doutrina de Balaão e também dos nicolaítas. Apocalipse 2:14. E a promessa, então, que Deus tem para a igreja de Pérgamo está em 2:17 de Apocalipse. Para a igreja de Pérgamo, Deus diz, dar-lhe-ei do maná escondido. Vamos ver o que diz aqui? Olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe.
São promessas de Deus para a igreja que se arrepende, para o pastor da igreja que se arrepende. Então nós estamos vendo aqui um resumo das igrejas, um resumo do elogio, da reprimenda e da promessa de Deus para cada uma dessas igrejas. A igreja de Tiatira, ela recebe elogio, tem boas obras e também é fiel e manteve a sua fé. Apocalipse 2:19. Agora, Deus tinha contra eles que eles aceitavam as doutrinas de Jezabel, porque Jezabel era uma profetisa que vocês conhecem lá do Antigo Testamento, lá da época do rei Acabe, que ela ensinava e profetizava as prostituições, a idolatria. E agora esta igreja estava tolerando isso, aceitando esse tipo de coisa dentro da igreja. E era isso que Deus tinha contra a igreja de Tiatira. E o que Deus diz? Deus diz para eles: se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, se vocês me buscarem de todo o coração, Deus dá uma promessa para a igreja de Tiatira. Apocalipse 2:26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha aí. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai. São promessas de Deus que Deus manda para as igrejas, aquelas que se arrependem das suas más obras. E aqui para esta igreja, então, recebe esta promessa. A igreja de Sardes tem o seu elogio, que é uma igreja fiel, né, e tem um bom nome. A igreja preservou o seu nome nesse período aqui. Porém, né, ela aceita as obras imperfeitas. Ela está espiritualmente morta. A igreja de Sardes era conhecida como uma igreja formalista. Espiritualmente, uma igreja morta. Então veja bem, Deus não quer que a igreja esteja nessa situação. Uma situação formalista, morta. Não, Deus quer que você esteja fervorosa, que a igreja seja fervorosa, que a igreja seja espiritual, que a igreja compreenda o mundo espiritual, que entenda que ela vive aqui nessa terra em um mundo físico, porém ela não é daqui. A igreja não é daqui, nós não somos daqui. E aí Deus vem sobre a igreja de Sardes, sobre o anjo desta igreja, e profetiza ele, explicando para o anjo da igreja de Sardes que ele tinha que buscar a Deus, que tinha que buscar o fervor, que tinha que buscar ser espiritual, para não ser formalista e também não ser morto. Porque a própria palavra diz: antes quente ou frio, mas como és morno, como és formalista, né, como estás morrendo, vomitar-te-ei da minha boca. Então está aqui a igreja de Sardes, depois vem para ela uma promessa, se ela se arrependesse. Claro que Deus está dirigindo a carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor, e o pastor é que tinha que direcionar estas orientações à igreja. E a promessa era a seguinte: receberás vestiduras brancas. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 5. Receberás vestiduras brancas. E olha o que Deus diz para esta igreja: confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia recebe elogios, né? Eis que pus uma porta aberta diante de ti, tens pouca força, mas tem um bom testemunho. Apocalipse 3:8. Não há nenhuma reprimenda contra esta igreja, não há nada contra esta igreja. É um período da igreja fiel, da igreja avivada, a igreja despertada. E aqui está então os elogios para esta igreja. E não há nenhuma coisa contra a igreja de Filadélfia. Só coisas boas. E olha o que Deus promete para aquele que é fiel. Olha o que Deus promete para a igreja que é fiel. A promessa de Deus, ela é bem clara, dizendo: serás coluna no santuário de Deus. Isto é, Deus vai te usar como exemplo. Esta igreja é usada como exemplo. É usada como coluna diante de Deus, porque é uma igreja fiel,
uma igreja fervorosa, uma igreja que prega, que anuncia, que fala a verdade, que nós venhamos a ser uma igreja Filadélfia. Que você possa ser essa igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja avivada, despertada, cheia de amor, cheia de misericórdia, a igreja que vai em busca das almas, a igreja que evangeliza, a igreja que faz missões, a igreja que propaga o amor de Deus. Apocalipse 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Coluna é uma coisa fixa, não se abala. Olha só a promessa para esta igreja. Escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. E a igreja de Laodiceia, então nós observamos aqui que é a última igreja que está sendo falada aqui nessa lista que é passada a João. Esta igreja de Laodiceia recebe também a sua repreensão. E observe bem que para esta igreja não há nenhum elogio. É o período da igreja totalmente longe de Deus. Observe bem, a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, capítulo de número 13, do verso 15 para frente, sobre esta igreja. Então não há nenhum elogio, agora há bastante reprimendas, há bastante coisas contra esta igreja. É a igreja morna. Aqui diz que ela era uma igreja rica financeiramente, porém ela era pobre da graça de Deus, era cega, uma igreja miserável. Mas no verso 17 do capítulo 3, Deus diz para esta igreja: dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Olha a situação da igreja de Laodiceia. Então é o período em que estamos vivendo. O período das 7 igrejas são o período das igrejas na face da terra, desde lá da igreja de Éfeso. Chegamos aqui agora na igreja de Laodiceia e observe bem que é o que está acontecendo. É o período onde as igrejas estão ricas, abastadas, dizendo que não tem falta de nada, porém Deus vem e diz: aconselho-te que compre ouro refinado na fornalha, aconselho-te que compre colírio para que vejas, porque estás cega, pobre, miserável e nu. Então é a situação da igreja de Laodiceia. E para a igreja de Laodiceia, qual é a promessa? Se ela se converter, se comprar colírio de Deus, se comprar ouro refinado na fornalha, se buscar de Deus as coisas espirituais, está em Apocalipse 3 e 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que maravilha, que bênção então essas promessas para a igreja que se arrepende. São orientações de Deus para que você esteja apto, para que você esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Porque no capítulo 4 para frente, nós vamos ver aqui sobre o arrebatamento da igreja. E aí começam os próximos acontecimentos apocalípticos. E veja bem que Deus disse para João, Jesus disse para João: escreve num livro e envia aos anjos das igrejas. Envia para cada igreja. Porque depois destas coisas, nós vamos ver o que vai acontecer. Isto está registrado aqui no capítulo 4, que é uma sequência do livro. E como eu disse, nós vamos ver aqui o livro de Apocalipse na forma sequente dos fatos. Ou na sequência dos fatos. No capítulo 4 diz: depois destas coisas. Quando ele diz aqui depois destas coisas, ele está dizendo é depois do período das igrejas. Depois da fase das igrejas. Então acontecerá do capítulo 4
para frente. Olhe bem para esse quadro. Esse quadro ilustrativo, onde eu mostro aí, né, o elogio de cada igreja, a reprimenda de cada igreja e a promessa de cada igreja. Aí você pode anotar se você quiser. Vai acompanhando aí, você nunca mais esquecerá isso. Deus tem bênção para a sua vida, tá certo? Então fique preparado. Estamos vendo aqui o período das igrejas. E logo após o período das igrejas, então nós vamos ver o arrebatamento de João, quando ele subiu ao céu no capítulo 4, que já é uma figura do arrebatamento da igreja. Quando ele recebe o convite, João, sobe para cá. Isso vai acontecer com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, nós receberemos o convite. E tudo que João viu do capítulo 4 para frente ali, nós vamos ver de forma literal. João viu para registro, João viu para registrar. Tanto é que temos aqui o registro e o conhecimento do que ele viu. Agora nós vamos ver o acontecimento na íntegra. Cada acontecimento, a abertura dos 7 selos, nós vamos ver os cavalos do Apocalipse, nós vamos ver o toque das 7 trombetas, quando entrarmos no céu, dado a ocasião do arrebatamento da igreja. Se inscreva no nosso canal. Após você se inscrever, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, dos próximos estudos que estaremos dando aqui nessa sequência, né, nessa série de estudos, tá certo? Estamos vendo aqui ponto por ponto e será de grande aprendizado para todos nós. Após você ativar o sininho, compartilhe para os seus contatos, compartilhe para os seus amigos, para os seus parentes. Vamos alcançar o máximo de almas possíveis, porque Jesus está voltando. As coisas do Apocalipse estão acontecendo. Algumas das coisas já estão acontecendo. O vídeo de hoje, então, é sobre as 7 igrejas da Ásia. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre o arrebatamento de João, quando ele é convidado a subir, a entrar nos céus pelas portas. Capítulo 4. Não percam. Deus abençoe vocês.